tropeiros de Calmano Deva mais uma vez pra você. Se você não acompanha as nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, você já deve ter ouvido falar desse santo que eu vou contar a história pra vocês hoje. Chiquinho Chavoso, já ouviu esse nome? Então é que você tá lá seguindo a gente no Instagram, né, cara? E se você não segue, já vai seguindo aqui, ó. Vou deixar aqui pra você seguir, beleza? Hoje eu vou contar a história dele, São Francisco Xavier. Se você não viu o resumão, vai saber agora a história dele na íntegra, sem cortes. Então já vai deixando aquele likezinho marotinho pra gente, né, meu povo? Compartilha com a galera, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, né, meu querido? Porque aí você ajuda a gente a divulgar mais esse trabalho de evangelização nosso, né? Então, sem mais delongas, bora de vídeo, roda a vinheta! Para começo de conversa, o nome dele era Francisco de Jasso Azpilicueta Antondo y Aznares. Francisco Azpilicueta, não. Ai, que burro, dá 0 pra ele. No dia 7 de abril de 1506, nasce Francisco de Jasso Azpilicueta Antondo e Aznares. Caraca, nome complicado. É mesmo, né? São Francisco Xavier, mas como eu gosto de chamar, Chiquinho Chavoso, esse era o cara. Nasceu ali no castelo de Xavier, lá em Navarra, lá ao norte da Espanha. Sua família era uma família de nobres. Seu pai, ele era um aristocrata, assim, todo chique, todo pá. Ele andava assim, lado a lado do rei, né, cara? O rei, se eu não me engano, era João III, se eu não me engano o nome do rei. Ele ficava ali lado a lado do cara. Mas a infância de Chiquinho, assim, não foi uma infância assim tão da hora, né? Falando sério? Quando Chiquinho tinha apenas 6 anos de idade, aconteceu um burburinho bem louco lá na cidade de Navarra. Uns castelhanos e aragoneses invadiram aquele lugar. Isso no ano de 1512, ele estava com 6 anos. Invadiram lá e começou aquela guerra lá, foi era faca, era peixeira, era espada, era tudo que você possa imaginar aí que tinha lá naquela época, era catapultas e tudo mais. Foi uma luta assim muito louca mesmo. E a família dele assim lutou bravamente tentando impedir a invasão, mas só que no ano de 1515 acabaram perdendo essa guerra. E seus irmãos foram capturados e levados para uma masmorra e ficaram lá por muito tempo, que tinham sido até condenados a morrer depois de ficar na masmorra. Mas só que, graças a Deus, eles foram libertos mais tarde. Nesse mesmo período do conflito que houve aí, depois desse conflito com essa guerra e tal, Chiquinho, aos 9 anos, ele perde o pai dele. E fica com a sua mãe até mais ou menos os 14 anos de idade, quando ela manda ele para Paris para estudar. E lá ele ficou e se formou na faculdade e tudo mais. Ele se graduou ali em filosofia, em literatura e começou a falar italiano, francês e alemão. E mais tarde ele começou a lecionar filosofia no colégio de Beauvais. Que chique. Chiquinho ali, nesse período que ele lecionava e estava ali em Paris, ele dividia o seu quarto com mais 2 pessoas. Um francês chamado Lefort e um espanhol que se chamava Inácio de Loyola, que mais tarde se tornaria o fundador da Ordem dos Jesuítas e santo também. Os 3 ali formaram um grupinho chamado Societas Jesus, que na nossa língua significa Sociedade de Jesus. E um pouquinho mais tarde eles encontraram ali mais 4 jovens que se juntaram a eles e fundaram ali já a Companhia de Jesus, que nós conhecemos hoje como os jesuítas, que é a maior ordem religiosa que existe até hoje, acredita, mano?
Olha que coisa louca, os caras riquinhos, os caras todo pá, todo playboy, fizeram voto de pobreza, largaram toda a grana que eles tinham para viver na pobreza. E no ano de 1541, essa ordem dos jesuítas, essa companhia de Jesus deles, foi reconhecida pelo Papa, tio. Olha só que loucura, mano, que loucura. Isso tudo aconteceu depois de Francisco Xavier ter se ordenado padre no ano de 1537, lá em Veneza, na Itália, mano. Os caras tava voando alto, tava não? Mano, São Francisco Xavier era um cara assim, inquieto, um cara com sede de evangelização, sede de evangelizar, de levar a palavra de Deus aos confins. Os caras tava voando alto, tava não? Porque no ano de 1543, ele foi pra onde? Pra Índia evangelizar. Foi lá pro sul da Índia, numa cidade chamada Costa de Pescaria. Eu acho que é esse que é o nome do lugar. Tava voando alto, tava não? E o cara foi e evangelizou. Pra você ter uma ideia, ele num mês, ele batizou mais ou menos assim 10.000 indianos. Não é pouca coisa não. E São Francisco Xavier, ele arrumou um jeito assim inovador também de evangelizar as crianças ali da Índia. O que ele fez? Ele pegou a doutrina da igreja, os ensinamentos cristãos e colocou em versinhos. Ele fez versinhos e começou a cantar para as crianças e ensinava as crianças cantarolando esses versinhos da doutrina da nossa igreja católica. Olha que cara cabuloso, que cara inteligente do caramba. Música é uma coisa assim divina, realmente divina. O trabalho incansável de Francisco Xavier aí converteu muita gente ali naquela cidade de Costa Pesqueira e também provocou bastante mudança no povo ali da Indonésia e por isso ele foi chamado de Apóstolo das Índias. Depois de ter saído da Índia, ele foi para onde? Para o Japão. Ele chegou no Japão no ano de 1549, mas só que ele foi bem recebido, mas só que ele não tinha sido autorizado ainda a fazer as suas pregações. Ele só foi autorizado a fazer a sua pregação no ano de 1551, lá em Kyoto. Como ele era um cara que não falava japonês, então não tinha como ele evangelizar assim tão profundamente, mas ele teve que se contentar com a leitura do catecismo que o seu companheiro Agiró, acho que é esse, Agiró o nome, traduzia para ele. Tadinho do bichinho! Ah, não pense que Chiquinho ele ficou assim abatido, que não queria mais evangelizar e tal. Não, ele não desistiu, não desanimou, ele foi perseverante. E alguns anos mais tarde, seu trabalho de evangelização começou a dar frutos, começou a ter conversão ali, galera. Olha que coisa! Que lindo! Que lindo, cara! O trabalho dele ali no Japão foi tão impressionante que ele conseguiu firmar congregações em Bungo, Hirado e Yamaguchi. Olha, eu tô falando até japonês. Que chique. E ele continuou ali o seu trabalho missionário por mais um bom tempo e enfim conseguiu aprender a falar o japonês e escreveu um livro contando sobre a criação do mundo e sobre a vida de Jesus Cristo. Mas depois ele foi logo substituído por um outro missionário jesuíta e então ele teve que regressar para a Índia e continuar seu trabalho por lá. E no dia 3 de dezembro de 1552, Chiquinho Chavoso veio a falecer, deitado ali numa esteira, segurando um crucifixo que o seu amigo Inácio de Loyola tinha dado para ele de presente. Seu sepultamento foi ali em São João, mas no ano de 1553, eles levaram os seus restos mortais, que ainda estavam incorruptos, na igreja de São Paulo, em Malacai. Só que depois disso, não ficou muito tempo lá, e eles mandaram lá para a Basílica de Bom Jesus de Goa. E até hoje está lá num caixãozinho de vidro para quem quiser ir lá visitar e ver os restos mortais dele.
Legal. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, meu querido. E se você não gostou, deixa aqui também nos comentários. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. E não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui mais uma vez pra você. Beleza, meu povo? Beleza, minha pova? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, fiquem na paz e... um beijo, seus lindos! Maravilhosos! Tchau, tchau! Abençoado!